Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que estão se inscrevendo na nossa escola de ativação espiritual online. Tem sido maravilhoso, muitas pessoas mesmo. Para quem não sabe, a escola de ativação espiritual online é uma plataforma com dezenas de cursos de batalha espiritual, ativação profética, despertamento espiritual, tudo disponível. Então, uma vez que a pessoa acessa ali, apenas R$ 97, ela acessou, o material fica todo disponível, ela assiste quantas vezes quiser, o que ela quiser, durante 2 meses, e depois tem como renovar, inclusive sem gastar dinheiro, só indicando pessoas. É algo maravilhoso. Quem quiser saber, aqui embaixo tem um link, tá? E hoje eu quero falar sobre iniquidades. Iniquidade é um assunto, infelizmente, muito mal compreendido pela igreja. Algumas igrejas já evoluíram, mas a maior parte das igrejas desconhecem esse assunto. Muitos cristãos confundem a palavra pecado com iniquidade. Mas se você olhar com atenção a Bíblia, várias vezes na Bíblia, em alguns versículos, a palavra iniquidade vai aparecer junto com a palavra pecado. Então, na verdade, existem iniquidades, existem pecados e existem transgressões. O que é uma transgressão? Transgressão é quando o povo de Deus conhece uma lei e mesmo assim a quebra. Isso é transgressão da lei. Então, por exemplo, você conhece a palavra diz para não matar, você matou, você transgrediu, isso é uma transgressão. Existem 2 tipos de transgressão, a transgressão da lei bíblica e existe a transgressão das outras leis. Por exemplo, você transgrediu a lei do radar, você passou em alta velocidade no radar, você transgrediu a lei. Você transgrediu a lei da natureza, você pulou de um precipício sem paraquedas, você transgrediu uma lei. Isso é uma transgressão, tá bom? Agora, o que é pecado? Pecado é quando você faz qualquer coisa que desagrada a Deus. Isso é pecado. Existem várias maneiras de você desagradar a Deus. Ou não cumprindo a palavra, ou não cumprindo a voz do Espírito Santo. Não cumprindo a vontade de Deus. Muitas vezes a palavra te permite fazer algo, mas Deus fala para você, não, meu filho, você não. Eu não quero que você faça isso. Como, por exemplo, Sansão. Não tinha nenhum versículo bíblico dizendo que Sansão não podia cortar o cabelo. Mas existia uma orientação divina. E Sansão quebrou essa orientação divina, ele pecou contra Deus, tá bom? Isso é um pecado. Existem milhares de tipos de pecado. Agora, isso tudo eu estou falando aqui para você resumidamente, é um vídeo aberto no YouTube. Na nossa escola eu aprofundo esses assuntos. O que é iniquidade? Iniquidade é a raiz de todo pecado e a raiz de toda transgressão. Por que as pessoas pecam? Porque existe algo dentro dela. É como se fosse um ser vivo dentro da pessoa. Não vou dizer que é um ser vivo, mas é como se fosse um ser vivo. Porque a iniquidade, ela fala, a iniquidade, ela se manifesta, a iniquidade, ela vive dentro das pessoas. E a iniquidade, ela tem fome. E quando ela tem fome, ela fala no subconsciente do ser humano, me traz um alimento. Então veja bem, quando uma pessoa tem uma iniquidade oculta dentro dela, essa iniquidade vai se manifestar através de pecados ou de transgressões. Por exemplo, uma criança pode ter, desde pequena, às vezes desde recém-nascida, uma iniquidade de violência nela. Poxa, pastor Ricardo, mas uma criança tem iniquidade de violência? Pode ter. Você já viu criança que morde a mãe, morde o pai? Aí ela bate na cara da mãe. Aí você vê a maldade nos olhos da criança, ela fala assim, maldade. Então, essa criança, ela não vai saber assassinar alguém, ela não vai saber decapitar alguém, ela não vai saber esquartejar alguém, porque ela é uma criança. Então essa iniquidade, ela vai se manifestar de uma maneira que às vezes parece até uma bobagem. Ela deu uma mordidinha, ela deu um tapinha. Se essa iniquidade não for tratada, muitas vezes essa mesma criança, quando crescer, vai manifestar o pecado dessa iniquidade de maneiras muito mais cruéis, muito mais severas.
Então essa iniquidade, muitas vezes, ela se manifesta ou ela fica enrustida. Existem pessoas que têm iniquidades enrustidas. Por quê? Porque ela aprendeu a controlar o pecado gerado por essa iniquidade, mas a iniquidade continua dentro dela. Então uma pessoa chega, por exemplo, na igreja, ela tem uma iniquidade de pornografia, isso é a coisa mais comum no meio da igreja, né? Infelizmente, no meio das pessoas, na verdade, inclusive da igreja. A pessoa tem uma iniquidade de pornografia, ou então uma iniquidade de desejo sexual exagerado, uma iniquidade, a pessoa, toda mulher que o rapaz olha, ele tem desejos, ou então uma iniquidade de homossexualismo, desejo pelo mesmo sexo, ou de lesbianismo. A iniquidade está escondida dentro da pessoa, está enrustida nela. Aí ela chega na igreja, a regra vai dizer, olha, você não pode fazer isso, que isso é pecado. Você não pode fazer isso, que isso é pecado. Você não pode fazer isso, isso é pecado. Não faça. O que a pessoa vai fazer? Ela vai combater o pecado. Ela vai fazer, não vou fazer mais, porque eu não posso, porque eu sou cristão. Mas a iniquidade continua dentro dela e a iniquidade grita dentro dela o tempo inteiro, grita. As pessoas estão na igreja com iniquidades gritando o tempo todo dentro dela. Muitas vezes essa pessoa vai explodir e mais cedo ou mais tarde vai fazer algo. Aí alguém vai falar assim, meu Deus do céu, nunca imaginei que fulano pudesse fazer algo assim. Mas essa pessoa sempre imaginou, porque estava escondida dentro dela a iniquidade. Ah, mas ela nunca deu sinais. Por quê? Porque ela controlou o pecado. Mas a iniquidade continuou gritando. E outras vezes, a pessoa consegue burlar a iniquidade. Como? Ela para de dar o alimento da iniquidade, mas a iniquidade diz para ela lá dentro o seguinte, ó, já que você não vai me dar esse alimento, você vai me dar então outro alimento. Vou te dar um exemplo. A pessoa para de fumar e se torna comilona. Aí fala assim, engraçado, foi só parar de fumar que ele engordou. Por quê? Porque ele negociou sem perceber, isso é tudo inconsciente, ele negociou com a iniquidade. E a igreja não aceita de jeito nenhum cigarro, mas a igreja aceita glutonaria. Então houve uma troca, a iniquidade continua se alimentando. A igreja não aceita de jeito nenhum adultério, mas a igreja permite o pecado oculto. Permite não, mas a igreja não tem como controlar o pecado oculto da pornografia, da pedofilia. Então, os crentes, muitas vezes, eles não são libertos da iniquidade e eles começam a se adaptar. E a igreja se move cheia de iniquidades. Só que a iniquidade ela se manifesta, muitas vezes, de outras maneiras. Você observa a iniquidade, isso é para quem já vai se especializando no assunto. Você observa a iniquidade na linguagem corporal da pessoa, na aparência da pessoa, no olhar da pessoa, às vezes até mesmo no peso da pessoa, sabe? A pessoa, eu não posso dizer que todo gordinho é cheio de iniquidade, mas muitas vezes, como eu falei, a iniquidade ela vai acabar se manifestando em coisas como glutonaria, como descontrole na aparência, na saúde. Por quê? Porque foi ali que a iniquidade conseguiu se ajustar. Quanto mais, isso é fato, o que eu vou te falar aqui agora é fato. Independente se da última parte aí pareceu meio polêmica, quanto mais liberto você é, mais bonito você fica. Isso é fato. Isso é fato. Quanto mais liberto você é, mais saudável você fica. Quanto mais liberto você é, melhor a sua linguagem corporal, a sua postura, a sua expressão facial, a sua linguagem verbal, a sua linguagem não verbal, a sua inteligência emocional, as suas emoções. Então, a libertação está conectada à melhora no corpo, na alma e no espírito. E a iniquidade e os cativeiros e a maldição estão conectados a toda a destruição do corpo, da alma e do espírito. Faz sentido para você? Tá bom? Então, se você é pastor, se você é líder, é importante que você aprenda a compreender esse assunto iniquidades. Porque senão a igreja fica trocando de pecados, a igreja fica só transicionando. Existem pecados que estão escrachados na vida do crente, mas a igreja tolera.
E é impressionante, tem gente que não cometia esses pecados quando era do mundo. Quando ela se converte, ela começa a cometer esses pecados. Ah, é porque ela começou a andar com um tipo de gente? Não, não é isso não. É porque a iniquidade já sabe que dentro da igreja ela tem outros padrões que ela pode funcionar. E a nossa obrigação como crentes e libertadores é encontrar a raiz das iniquidades. Existe um processo para fazer libertação de iniquidade. A iniquidade não se vence no comportamento. O pecado se vence no comportamento. Sabe? O pecado você pode dizer assim, não fuma porque é pecado. Você pode dizer, não bebe porque é pecado. Não fala palavrão porque é pecado. O pecado você consegue vencer no comportamento muitas vezes. Mas a iniquidade é só através da palavra de Deus sendo praticada e de disciplinas espirituais de libertação. Existem técnicas para isso, existem processos para isso, ok? Tem gente que está falando, meu Deus, pastor Ricardo, não consigo vencer certo pecado. Não é o problema não é o pecado. Se fosse só o pecado, talvez você já teria vencido há muito tempo. Você precisa vencer a iniquidade que está gerando esse pecado. Entendeu isso? Esse assunto é muito mais abrangente. Só estou dando uma palhinha para vocês aqui. Se você quer se especializar nesse tipo de assunto, aqui embaixo tem um link da Escola de Ativação Espiritual. É um trabalho completo, é um trabalho tremendo e um investimento terrivelmente simbólico em relação ao conteúdo que nós entregamos. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.